Rede Postos Mariana, vem pra cá. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mamography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Gente, agora são 8h17, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, ao vivo também pelas nossas redes sociais, Face, YouTube, Instagram. Você acompanha este programa daqui a pouco em podcast. Acho legal aí você, inclusive, acompanhar, compartilhar em podcast, Spotify, Deezer, enfim, todos os aplicativos tocadores aí de podcast, Pandora, enfim, todos os aplicativos que tocam aí o podcast, você pode acompanhar este programa e pegar essas dicas boas hoje do nosso convidado, o doutor Rodrigo Carneiro, médico infectologista e diretor da Vigilância em Saúde de Campos. Estou olhando aqui pelas câmeras do Senzanet, o tempo já está nublado em Campos. Não tem previsão de chuva para hoje. E o frio é isso aí mesmo. 22 graus agora aqui no centro, temperatura máxima para hoje 26 graus. Tá? Então não deve pegar aquele... Se bem que eu não vou falar de casaco, porque hoje é que eu venho a pé, né? Então 5 horas da manhã, na rua, tá frio. Tem um ventinho aí, sul apertando um pouco. Então, meu filho, tem que cuidar da ferramenta de trabalho, senão a garganta vai embora. E nós estamos conversando neste programa de hoje com o Dr. Rodrigo Carneiro, médico infectologista, como eu disse. Falamos aqui sobre essa questão da febre Oropouche, falamos dos mosquitos, falamos também da dengue, zika, chikungunya. Minha esposa teve chikungunya. É muito, muito horrível, é muito ruim. A pessoa um ano depois de estar curado, não tem problema nenhum, mas do nada a pessoa amanhece com as juntas todas inchadas, não consegue dobrar e uma dor terrível. Coisa estranha, né? E um ano e meio, depende de cada organismo, de cada reação. Bom, doutor Rodrigo, a gente separou aqui para falar agora neste bloco sobre aquela fatura do negacionismo que a gente tanto tem falado aí, a gente tanto fala, como falou hoje também aqui. Não temos sarampo, mas temos, pelo menos até o momento, e tomara que não, mas temos coqueluche. Eu não sei, outro dia chega tá aquele som que bate assim no ouvido, você fala assim, tá errado, tá estranho. Não, coqueluche, isso lá da década de 70, alguma coisa ainda na década de 80.
Depois de 90 para cá, ninguém mais pegou coqueluche. E se fizer uma pesquisa hoje, muita gente não sabe o que é coqueluche, inclusive, né, dessa idade média nossa aqui, minha aqui. Porque não tem nenhuma relação. E hoje, Campos tem caso de coqueluche. E o que está acontecendo? Então, está acontecendo é o que você disse, a fatura está chegando dos anos, vários anos que a gente vem acumulando abaixo da meta mínima de imunização. Você citou duas doenças, né? A coqueluche a gente já tem diagnosticado em Campos. Nós já temos 6 casos confirmados de coqueluche em Campos, fruto principalmente de não adesão completa da vacina. Aí, quando a gente vai ver esses casos, alguns tomaram só uma dose, outros não tomaram vacina. Mas o principal, por que essas pessoas têm a coqueluche? Porque a bactéria que causa a coqueluche, ela tem que ter o que a gente chama de rebanho para circular. E esse rebanho, ele está diretamente proporcional ao número de pessoas não imunizadas, seja parcialmente ou sem nenhuma dose. Então, como toda doença transmissível, você vai lembrar da época da Covid, tem aquele R, né, que expressa a possibilidade de infecção. A coqueluche é uma doença com um R ali intermediário, ela nem é das mais transmissíveis. Só que ela vem encontrando pessoas não imunizadas, aí ela vai infectar, vai proliferar, não necessariamente causando doença. Muitas pessoas têm a bactéria, mas não têm sintomas, só que elas transmitem. Por quê? O fato delas não estarem imunizadas permite que a bactéria se divida mais e ela acaba transmitindo. Até que, em determinado momento, a bactéria vai encontrar alguma pessoa não adequadamente imunizada e vai causar sintomas. Então, a gente precisa ter uma imunização de até, idealmente, 95% da população alvo, principalmente as crianças. Só que a gente vem desde 2016 para 2017 com essa imunização, essa cobertura bem abaixo dos 95%. A gente chegou a ter anos com 50% só. E aí você vai somando as pessoas que não foram imunizadas no ano, com outras que não foram no outro ano, e aí esse rebanho vai aumentando. A gente ainda não atinge a meta, né? Pouquíssimas cidades no Brasil conseguem atingir meta vacinal. Está ficando ali em torno de 80%, 85%. Campos está nessa faixa. E a gente tem que, o mais rápido possível, chegar novamente nos 95%. A gente já teve anos, até o meu amigo Charbel brinca muito disso, que Campos vacinou mais de 100% da nossa meta. Como que isso acontece? Porque a gente recebia pessoas de outras cidades que vinham se vacinar em Campos. Então a gente aplicava o número de doses até maior do que a população-alvo. Então a gente precisa o mais rápido possível chegar nos 95%, porque depois que a gente chegar, não vai ter acabado não, a gente ainda vai ficar pagando a fatura dos anos em que a gente ficou abaixo dessa meta. Então, a coqueluche é um exemplo. Temos sarampo, que em Campos nós ainda não tivemos nenhum caso. Teve um caso suspeito algumas semanas atrás, mas que foi descartado. Mas é isso, a gente está em risco. O sarampo já teve, no estado do Rio já tem identificação de sarampo. Então, a gente está em risco. O sarampo, diferente da coqueluche, ele é muito mais transmissível. O sarampo é mais transmissível que o coronavírus. Das doenças que ainda existem, para você ter uma ideia, o sarampo é a mais transmissível que existe. Então ele não perde de ninguém. Ele empatava ali, perdia por pouco da varíola. Varíola a gente não tem mais. Mas o sarampo, ele é extremamente transmissível. Então, um caso, se aparecer, é isso. Quem tiver o rebanho, que tiver suscetível, o risco de infecção e adoecimento é muito grande. Então a gente precisa vacinar, voltar a vacinar as pessoas, principalmente crianças e adolescentes, para que a gente não tenha essas doenças de volta. A gente já falou de duas, mas ainda tem a poliomielite, causadora da paralisia infantil, que também é outra doença que a gente está em risco. Teve uma quase que
Ministério da Saúde ficou extremamente preocupado. A gente teve suspeita do pólio selvagem, né? Não o pólio vacinal, do pólio selvagem recentemente no Brasil. É o risco. Não foi confirmado, mas é o risco da gente ter o retorno. Imagina, retornar paralisia infantil. Certamente você conhece pessoas que tiveram pólio na infância e que ficaram com sequelas, né? Essas pessoas, ainda bem, isso já faz muito tempo, não estou te chamando de velho, longe de mim. Não, que isso, já esculhamba logo, aí depois... Não, eu conheço sim. Mas assim, a gente tem pessoas hoje que têm ali 75 anos, não é raro, todo mundo. Quem conhece muita gente, certamente tem pessoas com sequela de poliomielite. Imagina isso voltar, né? Por quê? Porque não tem adesão à vacina. E agora, uma das coisas que o pessoal contra a vacina falava a polio via oral, ela é o vírus inativado e existe a possibilidade da polio vacinal. Existia, mas é extremamente raro. Era um caso para milhares e milhares de doses aplicadas e normalmente é um quadro muito mais brando. E quando a gente pesava risco-benefício de você imunizar toda a população, havia recomendação de fazer a imunização. Mas nem isso a gente tem mais, porque a gente não está... recentemente, agora, o Ministério recomendou que a gente utilize só a vacina inativada, que não tem o risco da polio vacinal. Então, é isso. Vamos levar as crianças, principalmente nas unidades de saúde, para que a gente possa completar o esquema vacinal. E só aqui a gente falou de 3 doenças imunopreveníveis que a gente tem grande risco delas retornarem. A coqueluche já voltou. Quem chegou aqui foi o Eduardo Timoda. Vou ler já a sua mensagem, Eduardo. Mas aqui, sobre essa questão da polio, eu até gosto de, infelizmente, eu vou mais, é igual mosquito, eles ficam com a campanhazinha muito brocochô, aquela campanha, 10 minutos para acabar com o mosquito. Eu já falei, é igual campanha de cigarro, bota aquele terror ali na mesma coisa do cigarro, a pessoa coloca uma pessoa, o marketing agora, o governo exigiu que se coloque fotos de pessoas em estados terminais por conta do cigarro. E aí você vai comprar um cigarro, não sei se aquilo causa muito impacto para quem é viciado, mas para quem não é, ele pensa 2 vezes em ser. Em começar a fumar. Começar. E a mesma coisa é o mosquito. A gente fica com essa campanhazinha, né, lenta, devagar aí de matar o mosquito. Acho que poderia colocar o nome das pessoas que morreram aí naquele ano, naquele mês, por conta do mosquito. Que assim, é uma guerra muito séria. E a mesma coisa é a paralisia. Claro, tecnicamente é a poliomielite, mas essa me parece que não causa muito impacto nos pais insensíveis que não levam o filho. Porque não veem mais. Não vê, entendeu? Paralisia infantil, paralisia completa. Você tem um filho normal, perfeito, não deu a gotinha e a criança tem a paralisia, e aí? Você vai carregar isso pro resto da vida. Quando não morre, vai ficar sequelado o resto da vida. É exatamente isso. E conversem com as pessoas mais experientes. Perfeito. Elas vão te dizer o que era a poliomielite lá na década de 40, 50, pré-esquemas vacinais. Então, esquemas vacinais em larga escala. Então é isso, a gente pode prevenir, né, doença. E hoje, agora, não tem nem mais a desculpa da polio vacinal. A gente só usa a vacina inativada. Então, não tem por que não vacinar nossas crianças. É muito difícil, mas assim, é desanimador, mas por outro lado é uma espécie de um desafio que a gente tem na comunicação, e que bom que a gente conta com vocês para reforçar essa comunicação boa, e depois a gente sai espalhando esses cortes aí pelos grupos de WhatsApp, o mesmo que essa turma faz aí, e não é sem maldade financeira não, isso aí tem dinheiro envolvido para fazer você acreditar que a vacina não é boa. É um negócio, como tem gente agora me questionando aí, né, naturalmente, para dizer assim, mas Cláudio está defendendo a vacina porque está levando dinheiro. Pode ser, não tenha dúvida, isso é... Bom dia, Nogueira, doutor Rodrigo e todos os ouvintes da Folha no Ar. Parabéns, doutor Rodrigo, por todo o trabalho desenvolvido com muita competência. Campos agradece. Eduardo Timoda está aqui. Grande Timoda, nosso parceiro aí na época da pandemia.
quem norteava ele junto, sabe de quem, Cláudio? Era ele aqui de Campos e lá da Fiocruz, o neto do homem, Oswaldo Cruz Neto. Os dois. Eu soube disso, cara. Isso, e Shimoda transportando para Campos, para nossa realidade, os nossos números, e sempre fazendo aquilo da previsão, né? Shimoda é o nosso Nostradamus. Ele que dizia, olha, daqui a 2, 3 semanas vai piorar. Tinha todo um cálculo estatístico sendo feito, e acertou. Piorava. Acertou 100%. Todas as vezes. E aí, o que é o trabalho de vocês? Era pegar esses dados do Shimoda e falar, gente, vamos precisar de mais respirador. É que a gente esquece fácil das coisas. Como esqueceu também que a coroa portuguesa usava a varíola para exterminar os índios. Como foi aqui em Campos. Exterminar. Arma biológica, bioterrorismo. Bioterrorismo. Você sabe que isso é uma subespecialidade da infectologia. A gente tem, hoje tem vários micro-organismos que podem ser usados para bioterrorismo. Sim, dizem que... E aí existe um tratado, né, para que não se use esse tipo de arma de forma nenhuma, né? Então... Exato. Mas aí já veio uns negacionistas falando que o vírus foi inventado lá no laboratório. Vamos ficar o dia inteiro aqui perdendo tempo com essa turma. Mas vamos lá. Para a gente virar a chave e falar já são 8h31, acho que a gente falou sobre todas as... E só uma coisa, essas vacinas todas, para esses tipos de vírus, por exemplo, se eu quiser dar uma gotinha hoje contra a paralisia infantil, eu posso levar o filho, posso levar a criança em um dos pontos de vacinação, vai ter. Isso pelo PNI, o Programa Nacional de Imunizações, todas as crianças, as vacinas que estão nesse PNI, todos os brasileiros, não só brasileiros, estrangeiros também, que estejam em território nacional, é só procurar uma unidade básica de saúde ou algum outro local de vacina, levando os documentos, que as pessoas serão imunizadas, e para todas as vacinas que estejam atrasadas pelo calendário do PNI. E a nossa estratégia brasileira, ela é reconhecida mundialmente como um país que fornece uma grande quantidade de vacinas comparativamente. A gente fica aí, entre aspas, atrás de poucos países, são pouquíssimos países que ofertam mais vacinas do que o Brasil. E o mais importante, de graça. Viva o SUS. Aqui você não precisa pagar. Nos outros países você precisa pagar pela vacina. Você tem campanhas, mas você precisa pagar. Isso. Você tem a vacina, mas... Beto, tá lembrando aqui um negócio interessante. Sábado e domingo também tem algum lugar para vacina? Então, aí depende sempre das campanhas. As unidades básicas de saúde, elas não abrem, né, aos fins de semana, mas quando a situação epidemiológica ela exige, em Campos a gente abre alguns locais para vacinação aos fins de semana. Você vai lembrar, né, na época do coronavírus, sim, a gente vacinava sábado e domingo, e em campanhas também a Secretaria de Saúde abre alguns postos aos sábados e domingos, principalmente na Secretaria de Saúde, onde hoje, atualmente, né, funciona o nosso Centro Municipal de Imunizações. Ele antes, você vai lembrar, funcionava na Cidade da Criança. Sim. E aí ele foi agora para as dependências ali do prédio da Secretaria de Saúde, ali, Gil de Góes, com Voluntários da Pátria. Então ali é a nossa grande referência para vacina. Muita gente chama de centro médico, né? Centro de saúde. Centro de saúde, centro médico, centro de saúde. É ali naquele centro ali, não tem o que errar. Meu caro doutor Rodrigo Carneiro, eu fico com a sua presença aqui, dá a sensação de que a gente tem que aproveitar ao máximo essa enciclopédia de conhecimento para poder explorar e, evidentemente, levar mais informação para o ouvinte. Mas a gente tem que falar da campanha de vacinação, de imunização contra a gripe, com influenza, contra a influenza, né? 2025, que começa exatamente hoje. Exato. Você está no sacrifício aqui nessa entrevista, porque tem todo esse processo hoje. Mas está tudo pronto, tudo preparado? Como é que vai ser essa primeira etapa? Quem é que tem direito porque assim, as pessoas pensam, mas a vacina é para o idoso. Eu estou novo, eu não vou gripar. Não é isso, calma aí. Explica para a gente, porque essa coisa de
você controlar por faixa etária é devido à Isso. quantidade, né? Mas começa hoje, como é que começa essa campanha? Começa hoje, oficialmente. A campanha, esse ano tem uma pequena mudança com relação aos anos anteriores, onde a gente vai começar a vacinar desde o início todas as pessoas que tiverem a indicação da vacina. Então, você falou aí, o grande público-alvo são as crianças, né, de 6 meses até 6 anos incompletos, e eu não vou chamar de idosos, né, porque são mais de 60 anos, tem gente de 60 anos aí que correndo maratona e tal, então, as nossas pessoas com mais de 60 anos. Então, esses são os grandes públicos-alvos. Por quê? Porque a gripe, né, a influenza, e eu sempre gosto de lembrar, a gente tem que diferenciar gripe de resfriado. O resfriado, as pessoas têm o hábito de falar, tô gripado. Não, você não está gripado, você está resfriado a maioria das vezes. Por quê? O resfriado é aquela doença que vai durar ali 3, 4, 5 dias, com coriza, pode espirrar, uma tosse, que não é uma tosse que vai te incapacitar, uma febre baixa, autolimitada, que você vai tomar seu analgésico, seu antitérmico, vai ficar bem, e depois de 3, 4, 5 dias você está melhor. A gripe não. A gripe é uma doença que é causada pelo vírus influenza, potencialmente grave, e mata muita gente todo ano, principalmente idosos e crianças pequenas. Então, esse é o motivo do público-alvo ser com os extremos de idade, essas faixas etárias que eu disse. E aí, a gente tem, além desse público-alvo, dessas idades, a gente tem algumas populações especiais que também já podem receber a vacina. E aí, por exemplo, esse ano entraram os trabalhadores dos Correios. Então, eles vão poder já de cara tomar a vacina. Trabalhadores do transporte, trabalhadores de segurança, indivíduos com alguma doença crônica, e aí independente da idade. Então, a lista é muito grande, eu não vou me lembrar de tudo de cabeça, mas está lá no site da prefeitura, tem quem são os públicos que vão poder se vacinar, já podendo começar a partir de hoje de manhã, que é quando vai estar marcado, se eu não me engano, para 10 horas, né, o lançamento oficial. E aí essas pessoas podem ir a um dos locais, são 39 locais vacinando no município de Campos. A maioria das unidades básicas de saúde também está lá no site da prefeitura. É só você olhar lá para ver o local mais perto de sua casa. Então, o município de Campos tem uma meta de imunizar, se eu não me engano, são 196 mil pessoas, que é a população que está dentro desses cálculo feito, estimativa, né, por idade, né, as crianças e os mais experientes, e essas outras populações específicas, como os trabalhadores, né, de transporte, correio, segurança, profissionais de educação. Então, essas pessoas já podem tomar a vacina, é só procurar um desses locais. Pela idade, a gente são 120 mil pessoas, mais ou menos, né, até 6 anos e acima de 60, e 60 e poucas mil pessoas dos grupos prioritários do Ministério da Saúde. Então, a gente tem essa meta de vacinar. Aí, sempre a pergunta que vem. A nossa meta de vacinar é 90% desse público. Então, são 196 mil, se eu não me engano. E aí as pessoas sempre perguntam, eu tenho 30 anos, não estou em nenhum grupo, eu vou poder me vacinar? O que sempre acontece quando vai chegando mais para frente na campanha, começa a sobrar vacina. E aí a gente, para não jogar fora, o que infelizmente acontece quase todo ano, a gente acaba jogando fora a vacina, porque as pessoas não procuram. Acaba não procurando. Isso, então a gente vai avisar oficialmente quando tiver aberto para a população em geral, porque é aquilo, a gente não quer jogar vacina fora, né? Não, meu Deus. Então, nesse primeiro momento, a gente, Campos, recebeu pouco mais de 13 mil doses para iniciar a vacinação. Então, a gente espera que em uma semana, 10 dias no máximo, a gente consiga já vacinar essas 13 mil pessoas, e aí certamente vai vir uma nova remessa para o município, enviada pelo Estado, para que a gente continue a vacinação. Eu vou colocar aqui o link no Face, no chat lá do Face nosso agora, onde está a notícia no portal da no prefeitura. portal. Seus números estão perfeitos.
Eu sou um apaixonado, parece até que eu sou parente de Shimoda, mas eu gosto muito de números. E assim, você vai falar assim, não gosto de números, não, negócio de pesquisa. Quantos títulos tem o seu clube de futebol? São números, meu camarada. O cara pálido. Você quer falar de futebol com o botafoguense, você vai... Vai complicar. Nesse ano aí... Rapaz, nem melhor nem mexer, porque os caras, ó... Vocês ganharam no apagar das luzes ontem. Foi ontem, né? Não, Renato Gaúcho é 1º de abril. E escolheu o Fluminense. Escolheu o Fluminense, que aqui é Barra da Tijuca, para ele brincar de futebol. Os caras têm uma ilusão com futebol. Eu acho que eu cobri futebol profissionalmente como repórter, aquilo me estragou como torcedor. Você vê o outro lado da moeda, você fica meio desanimado. Não tem paixão nenhuma aí. Rapaz, você viu o Romário ali no off? Tô falando, me referindo a profissional de futebol, tá? Não tô nada como pessoa. Ih, pelo amor de Deus, é muito longe da realidade do que se vê. Mas o baixinho resolvia, eu queria ele no meu time, como passou, né? Sim. Lá no Fluminense e tal, mas pelo amor de Deus. Mas assim, querer dizer que Renato Gaúcho vai resolver o problema do Fluminense, que não tem time. O Fluminense tem John Arias e o goleiro. Isso. O Ganso, né? Que Ganso, é muito bom, que... mas que tava no estaleiro. Aí você pega lá um John Arias e coloca ele num Botafogo no auge. Se vocês quiserem mandar ele, a gente aceita, com certeza. O cara joga na seleção brasileira hoje, no lugar de qualquer um que tá lá. Aliás, que faz esse futebol nosso, hein? Nossa. Aquele Hendrick também, não sei, eu acho que é novo ainda, né? Mas tem muito para render. O próprio Vinícius Júnior tá me parecendo também. muito jogador de clube, nada de seleção. Estamos 6 anos aí discutindo Vinícius Júnior e nada até agora. Bom, mas vamos lá, vamos voltar aqui na nossa seara aqui, que não tá fácil. Então, hoje começa a campanha de vacinação contra a influenza. E aí tem também uma pergunta que todo ano eu acho que o pessoal te faz isso aí. Aliás, eu tomei e gravei um vídeo lá da vacina Plínio Bacelar, que é a vacina influenza, ela é é a mesma da rede pública. Ela é a mesma, só que normalmente a da rede particular ela vem com uma cepa a mais do que a da rede pública. Então, como que é feita a vacina? A gente divide, né, o planeta nos 2 hemisférios e a OMS, né, através dos países, dos ministérios da saúde, fica vigiando, né, uma rede sentinela de quais são as cepas, as principais cepas que estão circulando regionalmente. Então, é criado um banco pela OMS dizendo, olha, essas aqui são as cepas que circularam no semestre anterior. E aí a vacina, então, isso nos diferentes hemisférios, a vacina ela é feita para o ano seguinte de acordo com as principais cepas que circularam. Isso dá uma proteção maior, acima de 80% para a pessoa adoecer. E o principal, vai proteger você da doença grave. Então, a vacina, ela não cria um escudo na frente da pessoa dizendo, olha, ela não vai nem entrar em contato com o vírus. Não, a pessoa ela pode se infectar, porém, ela não vai apresentar os quadros mais graves da infecção pelo influenza. E aí eu exemplifico, principalmente para as pessoas acima de 60 anos, importantes estudos já demonstraram que até 1/4 dos idosos que internam com pneumonia, um diagnóstico de pneumonia, que é uma das principais causas de internação nos idosos. Na verdade, não é a pneumonia bacteriana, é gripe. Então, a influenza levando os idosos para internação, para UTI e óbito. A gente previne isso com a vacina. Então, essa grande indicação para as pessoas acima de 60 anos não deixarem de se imunizar a partir de hoje, começando a campanha desse ano com o vírus atualizado. O da rede privada, normalmente a da rede pública tem 3 cepas, a da rede privada 4 cepas. Em termos de saúde pública, isso não faz tanta diferença. Por quê? Porque as 3 principais estão ali na vacina da rede pública. Tá? É um capricho a mais que a rede particular oferece. Exato. É um atrativo a mais também. Eu tomei lá na vacina Plínio Bacelar. Lá com o Charbel. Charbel tá lá. Você tá lá, não? Não. Charbel que tá lá também, junto com o Pedro, Carlos Bacelar, aquela turma Eu boa. fui lá para vacinar
a minha filha, meu enteado, com a vacina da dengue. Quando chegou, um monte de gente falando, não, vacine. Ah, rapaz, Bati nós ponto pulamos lá. a vacina da dengue, Pulamos a eu vacina, esqueci de isso. falar sobre isso. É muita coisa, gente, que tem que falar e eu acabei me... Mas termina a sua história, você levou... Sim, os seus fui lá filhos para vacinar com o Leonardo, enfermeiro. Sucesso Figura total, aquele Leonardo, Homem-Aranha. né? É o As Homem-Aranha. crianças adoram ele. E aí um abraço pro Léo. E aí vacinei as crianças e, bom, um problema a menos. Vacina da dengue segura, eficaz. A dengue, então só voltando rapidamente, Cláudio. A dengue, a gente teve a grande epidemia do ano passado. Foram mais de 26 mil casos em Campos. Confirmados laboratorialmente quase 20 mil. As pessoas perguntam, mas como? Em períodos de epidemia, a gente não precisa necessariamente do exame laboratorial. A gente fecha o diagnóstico, que a gente chama clínico epidemiológico. Então, nós tivemos 26 mil casos de dengue no ano passado. E esse ano, a gente está vigilante, mas, por enquanto, aparentemente, a gente não deve ter uma epidemia, principalmente nos moldes da mesma proporção que foi ano passado. Então, a gente vai seguir informando, né, a população, mas a dengue parece que esse ano ela não vai vir com tanta força quanto comparativamente ao ano passado, sempre comparando com o ano anterior. Mas os casos eles continuam aparecendo e a gente vai continuar com a estratégia da descentralização. Então, as unidades pré-hospitalares são as nossas referências regionais para as pessoas com suspeita de dengue, mas as unidades básicas de saúde também estão aptas a, pelo menos, fazer o acolhimento inicial e o aconselhamento, tá? Então, da dengue é isso. Não, perfeito. É tanta coisa que a gente acaba, se não anotar, esquece, eu peço desculpas. Porque saiu a vacina da dengue e essa vacina é aqui da Fiocruz. Sim. É nossa. Tem vacina. Essa já é uma segunda geração, né? A vacina da Fiocruz ela é mais nova. Mas antes a gente tinha uma, era importada, que é essa que eu apliquei nas crianças. Mas a gente já tem vacina mais nova, com tecnologia brasileira envolvida para proteger as pessoas contra a dengue. E aí você vai lembrar, a adesão foi muito pequena. Inclusive, sobrou vacina, né? Uma vacina cara que o Ministério comprou. E aí ficou restrito, né, o número de pessoas. Campos nem recebeu porque a vacina ela foi enviada para as cidades, para os municípios que tinham uma situação epidemiológica pior. Campos, apesar dos 26 mil casos, teve lugar pior ainda do que Campos ano passado. E foi para esses municípios que a vacina foi. E aí, pasmem, a vacina sobrou. A gente vivendo uma epidemia de dengue e a população não foi se vacinar. A vacina da dengue ela vai ter a capacidade de acabar com as epidemias. Então, no futuro, e aí eu espero que não seja um futuro muito distante, a gente não vai ter mais epidemia de dengue por causa da vacina. Mas para isso, a gente precisa primeiro dela e que as pessoas tomem a vacina. Você falou em rebanho aí, chega, eu fiquei arrepiado. Lembrei daquele cercadinho que os caras ficavam falando lá de... tempos difíceis. Para falar sobre a gripe ainda, se você me permite, tinha uma outra pergunta que eu me lembrei aqui, que essa não valeu a entrevista. Por que eu tomo a vacina da gripe e fico gripado? Não valeu você vir aqui, é a mesma coisa que você e a Rome não viu o Papa, não tem essa história? Por que eu tomo a vacina da gripe e fico gripado, doutor? Então, mais uma vez, você não fica gripado, você fica resfriado. A vacina ela é muito específica para o vírus influenza. O vírus influenza ele causa uma infecção nas vias aéreas inferiores, pulmão mesmo, propriamente dito, e ele nos brônquios, na traqueia, final da traqueia, causando então uma infecção baixa, uma infecção com potencial de gravidade muito maior. Outros vírus respiratórios, e aí a gente tem uma enormidade de vírus, como adenovírus, rinovírus, o para-influenza, boca-vírus, tem um vírus chamado boca-vírus. Então são vários, são centenas de vírus respiratórios. Esses, eles têm uma sazonalidade e normalmente nos períodos de inverno, outono, eles aparecem e circulam na população, mas não causando quadros graves. Esses vírus, eles causam um quadro sindrômico do resfriado.
Então, pode acontecer de você tomar vacina para influenza e vai entrar em contato com esses vírus respiratórios que vão ficar restritos ali, seios da face, nariz, orofaringe, causando esses sintomas aí da coriza, dos espirros, uma tosse leve, uma febre baixa, que vai se resolver. Eles não têm a capacidade, eles não causam doença grave, exceto em quem está com um problema sério na imunidade. Tirando isso, mesmo o idoso saudável, ele não vai ter doença grave pelos vírus respiratórios que acometem a via aérea superior, diferente do influenza. Esse causa doença grave. Então você pode ficar resfriado tomando a vacina de gripe. Você não vai ter gripe, você vai ter resfriado. É a mesma coisa da Covid. A gente, mas eu tomei a vacina e peguei Covid. Pegou, mas você pegou de forma forma ficou leve, entubado, perfeito. ficou. Né? Isso. Então, todo esse processo se repete, é isso. Coronavírus, né, tá aí, o influenza tá aí, N1H1, N2H3. Começa com H, são duas estruturas que tem no vírus. É o H da histoplasmina e o N da neuraminidase. H1N2 são partes do vírus. E aí a gente tem os números, né? Sim. A gente tem uma enormidade de vírus da influenza. Uma gripe tem quantos vírus? Incalculáveis. Calculáveis. Normalmente eles ficam nos animais. Então, você vai lembrar lá do coronavírus, mas é a mesma coisa para gripe. Equinos podem ter influenza, bovinos podem ter influenza. Aliás, o principal reservatório, né, dos animais são os bovinos. Os suínos, os porcos. É o principal reservatório para o vírus influenza. Então, eles podem aparecer a qualquer momento, as mutações podem aparecer a qualquer momento, ao acaso, e o fato da gente estar sempre em contato próximo com animais, a gente pode ter uma mutação no animal que vai me infectar. E aí, a partir daí, isso pode gerar uma epidemia. Há muita gente, esse mecanismo passou a acontecer a partir de 2020 com o coronavírus. Só que não, isso é do começo. Acontece na história da humanidade, né? Periodicamente a gente tem epidemias, pandemias, né? A anterior foi a gripe espanhola, que era gripe, né? Era vírus influenza, até que veio o coronavírus. A gente está em risco, né? A OMS, ela fica continuamente vigiando isso. E aí tem lá os níveis de alerta. E aí ela solta os alertas quando aparecem micro-organismos que tenham a capacidade de causar epidemias. Hoje tem ainda os casos de Covid grave em Campos? Tem. A gente ainda tem óbitos de Covid em Campos, mas em sua totalidade em pessoas com comorbidades ou que não tenham imunização em dia. Então, a gente não tem Covid grave em pessoas rígidas e que estejam vacinadas. É zero, não temos. Está vacinado e está com a saúde em dia aí também, não... Isso. Bom, doutor, faltou a gente falar alguma coisa? Tem mais algum alerta aí que você queira deixar para a população? Acho que sempre bom reforçar a questão da vacina. Hoje começa, né, a vacinação para a gripe e as outras que estão disponíveis aí não vão ser afetadas por essa campanha de vacinação contra a gripe. Inclusive, você falou sobre os profissionais de educação também, vão receber também já nessa primeira fase. Vão ter acesso. Aí a gente tem algumas estratégias na secretaria que é de levar a vacina para determinados locais. Então, provavelmente, os profissionais da educação, normalmente a gente vacina com a equipe do PSE. Campos tem um programa Saúde na Escola. Aliás, um abraço para o João, para a Yasmine, que são brilhantes e estão lá teve aqui. Eles são fenomenais e é o link, né? Saúde e Educação, feito pelo PSE, que está lá na educação com o professor Marcelo também, a Kátia, um abraço para os dois, eu gosto muito de vocês. E o PSE que dá esse suporte lá na educação. Então, vai chegar para os profissionais da educação também a vacina de gripe. O recado, Cláudio, vacinem-se para a população em geral. Agora, a gente tem essas faixas etárias e esses grupos prioritários para começar a vacinação, começando hoje. 39 locais para a população procurar.
e vamos tentar acabar com essas 13 mil doses aí que a gente recebeu o mais rápido possível para que a gente possa fazer o pedido para o Estado, né, enviar um novo lote para a gente imunizar as pessoas. Gripe é doença grave, gripe pode te levar para o hospital, para a UTI e para o cemitério. Então, não deixe de se vacinar contra a gripe. Para quem acha que é só uma gripezinha, né? Não. Você falou, pega um sistema imunológico baixo aí. Extremo de idade, sistema imunológico ruim. Olha o pulmão aí. Vai te levar para UTI, você vai ser entubado. É ruim. Nossa, pelo amor de Deus. E como que essa pneumonia é pesado para quem está com a idade avançada e... Ela é a porta de entrada, né, para essas internações. Então é aquilo, o idoso vai com a gripe para o hospital, vai para a UTI, e aí é entubado, e aí vem todas as complicações posteriores de uma internação prolongada, muitas vezes, aí é tracostomizado, aí fica acamado. Então Tá frio aí? Não. O médico está acostumado com o centro cirúrgico. Aqui é meio que centro cirúrgico quando eu deixo. Sim. Então é isso. Tá. Vacine-se para evitar, né, todas essas complicações. Só mais umazinha para fechar. 8h56. Paciente oncológico pode tomar a vacina para gripe? Pode. Aí ele vai ser estratificado, né? Óbvio. A gente evita fazer qualquer vacina no paciente que esteja, por exemplo, com uma outra infecção em atividade, com quadros febris agudos. A gente não faz vacina. Então é lógico, a gente não vai fazer vacina para um paciente oncológico em vigência de quimioterapia que está dando um monte de sintomas, de reações. Agora, no geral, a gente não só pode, como deve fazer a vacina em pacientes oncológicos. A quimio baixa muitas vezes a imunidade. E aí é fator de confusão também, muitas vezes, né? O paciente já tem um monte de sintoma e você vai dar uma vacina. Lembrando, a vacina de gripe, eu não disse, ela é extremamente segura, mas ela pode dar alguns eventos adversos que vão desde o principal, que é uma dor no local da aplicação, fica endurecido, fica alguns dias doendo, e como pode dar uma febrícula. E vai durar ali 24, 48 horas e vai melhorar. Então a gente evita fazer mais uma intervenção em quem já está com tanto problema, né? Sensacional sua visita aqui, como sempre, um conteúdo de altíssima qualidade. Vamos explorar aqui ao máximo aqui esse conteúdo, fazer os cortes aqui caprichados para a gente orientar cada vez mais essa população que nos acompanha aqui. Mas eu faço coro aqui com essa torcida do Botafogo. No caso seu aqui é maior do que a torcida do Botafogo, tá? Você me desculpa, mas vamos fazer o quê? Essa urubuzada aí. Essa torcida do Flamengo que te acompanha, que gosta, que admira aí o seu trabalho. E eu faço coro com essa torcida aí que você tem, com esses seguidores e com esse pessoal que gosta e tem carinho por você. Eu também estou junto nessa equipe aí. Obrigado pela presença, doutor. Obrigado a você, Cláudio. Eles gostam que quando eu falo que... Eu não, né? É a verdade, né? Não sou eu que estou dizendo. Que o Botafogo ele é bicampeão mundial. E aí eles acham, como assim bicampeão mundial? É só você ver, 1958, 1962... O Botafogo foi campeão mundial, né? Você pega lá a escalação, teve o tal do Pelé, que ajudou um pouco, mas fora Pelé era o Botafogo que estava em campo. Isso é muito chato de ouvir, bicho. Então a gente tem 2 títulos mundiais, o Flamengo só tem um. E nem é título, né? Que foi um jogo só. A Luiz aqui, bicho. A Luiz aqui. Então ele vai ter um título lá na Copa lá da Toyota e tal, enquanto que o Botafogo tem... O Botafogo sim, pode dizer que é bicampeão mundial. Eu mexi com a Luiz outro dia, falei que Fluminense tem um título mundial, 1954. Pode ver o torneio também aí, mas esse é mundial. Aí eu falei, e esse do Flamengo aí é a Copa Toyota. A Luiz olhou para mim e falou, reconhecido pela FIFA. Acabou. O Liverpool saiu direto do pub, foi direto pro campo jogar. Pô, a Luiz ia falar aqui, ó, o Botafogo tem 2 mundiais. 2 supermercados ali mundial. Não, mas em 62, quando você pega a final, se eu não me engano, tinham 5 ou 6 do time titular que entrou em campo, ou que entrou depois, mas tinha 5 ou 6 que eram do Botafogo. Não tem a dúvida. O próprio Didi tava lá, que era um... Sim. Não, e o maior de todos os tempos, né? Garrincha, de longe. Há né? quem diga que Garrincha jogou mais que Pelé.
E Não, há quem diga não. Isso tá isso é escrito. dado científico. Sim. Vem agora com papo de Messi, Maradona. Garrincha é o melhor Não, de todos. Maradona, mas sem dúvida nenhuma. Aqui, esses caras dessa época de hoje, nem sei se conseguiriam. O perfil pessoal que eles tiveram, né? É. Sem nenhuma influência. Garrincha era meio doidão fora de campo também, com as Sim. aventuras dele lá. Garrincha não tinha casa, dormia dentro do carro, né? Mas assim, Elza, que era a A salvação. Elza conta aqui no livro, né? Tem um livro O livro dele é do Rui Castro, se eu não me engano, que ela dá depoimentos ali que ele coloca da biografia, que realmente era um bom vivão, aproveitou a vida do jeito dele, né? Mas depois Sim. pagou as consequências. E aí, cara, assim, tem uma discrepância muito grande, eu tenho até vergonha de falar, daquele tempo para hoje. Você vê esses caras aí. E a culpa, assim, muito da gente. Fora campo. Nossa garotada com 16 anos tá indo embora, rapaz. Não somos mais referência de futebol. A gente que exportava a referência do futebol e não os jogadores. Hoje a gente exporta os jogadores e pega a referência de volta. É uma coisa inversa, sei lá. Mas vamos lá. Obrigado, amigo. Boa sorte, sucesso. Tudo de bom. Obrigado mais uma vez o convite. Grupo Folha, Cláudio, Beto e todo mundo que teve paciência para ouvir até essa hora. Um grande abraço, um beijo para todo mundo e lembrando, começa hoje campanha de vacina para gripe. Procure um dos 39 locais do município para você poder tomar sua vacina de gripe e um problema a menos na nossa vida. Tanta coisa para a gente resolver. Bom, 9h01, conversamos ao vivo aqui com o Dr. Rodrigo Carneiro, médico infectologista e mestrando em infectologia ainda, para ocupar mais o tempo, né? Como se não tivesse tanta coisa para fazer. Também diretor de Vigilância em Saúde de Campos. Fechamos o programa, estaremos de volta amanhã às 7 da manhã. Pois não, doutor? Só mandar um beijo para Maria Gorete, Julinha, Francisco, que estão lá em casa assistindo. Um beijo. Você tem um vocês. casal? Um casal. Júlia, Francisco e Maria Gorete. Maria Gorete. Um beijo para essa criançada toda aí, para Gorete também, Maria Gorete, um carinho especial aí. Bom, 9h02 e a gente fecha por aqui esse Folha no Ar de hoje, de volta amanhã às 7 no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radimed Diagnósticos por Imagem. Ei, você aí,